Então, continuando aqui nossas aulas de JAX-RS, eu vou falar um pouco das variáveis de contexto, tá? E falar um pouco do retorno response. Tá? Como é que a gente pode usar o Response Builder para enviar informações para o cliente de forma customizada ou mais customizada. Tá? Então, aqui no JAX-RS a gente tem um objeto chamado Response, que é um Response Builder. Se você colocar aqui, ó, Response, ele vai estar lá, javax.wsrscore, e esse camarada a gente usa para preparar uma resposta para o usuário. Tá? Então, se a gente quiser, por exemplo, retornar esse produto de forma mais elegante, adicionar um cookie ao navegador, a gente pode usar esse response aqui. Ó. Então ele tem vários, modificar o cabeçalho da resposta e tudo mais, a gente pode usar esse camarada aqui. Tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer. Ele é um response builder, certo? Que ele vai construindo um objeto à medida que você vai chamando ele, certo? Chamando os seus métodos. E ele tem uma proposta bem interessante. Tá? Então aqui eu vou mandar ele, em vez de retornar o produto, retornar o response. Aqui eu vou importar ele aqui, então ele está importado aqui, ó. E eu vou construir o builder para recuperar, para enviar ele como resposta para o usuário, certo? Então eu vou botar aqui, ó, response, ponto. Aí quando a gente tem o status de OK, eu coloco aqui OK, certo? Se eu quiser inserir várias entidades de resposta, é só botar aqui, ó, entity, passando os objetos que eu queira, certo? Vou chamar esse entity aqui, ó, duas vezes, entity p, tá? Vou dar aqui, se eu quiser criar um cookie, ele tem um próprio cookie dele que a gente pode adicionar, que é o tipo new cookie, ele recebe, certo? E aí a gente pode configurar como configurava no outro, no cookie normal, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, cookie inserido, vamos soltar cookie inserido, certo? E aí, para a gente finalizar todo esse processo de construção do nosso response, eu tenho que botar aqui build, que é o método que efetivamente retorna o response. Tá? Então, fazendo isso, a gente cria um objeto diferenciado para a resposta. Tá? Ele tem vários métodos que a gente pode utilizar. Ó, se eu botar aqui, ó, ele tem cache control. Lá, se você for aqui, ó, expires. Se você for olhar lá se você quiser criar, colocar um cabeçalho diferente, você coloca, tá? E aí você pode modificar a forma como o response é enviado, ó, modificar o status, ok? Então, na internet você encontra o Javadoc dessas funções para poder utilizar elas, tá? Entender como funciona. Tem muitos exemplos de como utilizar, como gerar erro a partir desse camarada, certo? Mas é assim, você vai construindo o seu response e envia. Então, aqui eu estou no get normal, eu vou abrir aqui o nosso Postman e vou chamar o nosso produto passando somente o get normal para ver o que ele retorna, certo? E aí ele vai nos retornar, ó, o objeto, certo? O JSON. Ele acabou substituindo o JSON normal. Para a gente parece que é um JSON, mas aí quando a gente for olhar lá para os cabeçalhos, a gente vê que ele adicionou o cookie, certo? Inserido e tudo mais. E aí modificou, a gente poderia ter modificado o que quisesse lá, que ele modificaria, certo? Tranquilo. Então essa é a ideia do response, tá? Da gente ter a resposta no response, tá? Aqui eu já mostrei uma forma da gente inserir um cookie, certo? Existem outras formas de fazer isso, de fazer essa inserção, ok? E eu vou entrar no método da variável de contexto, tá? Como isso aqui é implementado diretamente por um servlet, certo? A gente pode ter acesso a todas as informações que o servlet tem, tá? Utilizando a anotação contexto. Então, por exemplo, se eu quisesse recuperar o HTTP request aqui, eu poderia fazer o seguinte, ó, passar como parâmetro o HTTP servlet request, tá? Vou botar um request aqui. E aí eu vou dizer que isso aqui é uma variável de contexto. Então eu boto assim, ó, @context. E aí a gente vai chamar esse camarada aqui, ó, certo? Então fazendo isso, o JAX-RS ele injeta, ele pega aqueles request lá do servlet que que é chamado, né, antes de chamar esse camarada aqui, e injeta esse camarada aqui dentro, tá? Então agora eu consigo utilizar como se fosse o request mesmo lá do nosso servidor, certo? Nosso servlet. Então eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, http session
session vai receber request.getSession, ok? Então, fazendo isso, eu consigo ter acesso à sessão, inclusive colocar um atributo nessa sessão. Tá? Então, eu vou colocar esse produto aqui na sessão. A gente vem aqui, ó, session.setAttribute. Aí eu vou passar aqui, ó, produto passando P, certo? Então, inserido. Tá? Quando a gente for utilizar lá no Postman, possivelmente ele vai enviar. Deixa eu fazer de novo a chamada aqui ao Postman. Não fez nenhuma diferença, aqui é para ele estar recebendo o cookie da sessão. Tá? Aqui, ó, o cookie da sessão, beleza? Ele inseriu, ó. Tem o cookie inserido. Ah não, isso aqui é outro. Tá, não foi o cookie da sessão, não, outra coisa aqui. Então, era para ele ter inserido o cookie, mas aí tranquilo. Consegui usar a sessão lá, a gente vê que não deu erro, certo? Eu posso recuperar ele no post aqui, por exemplo. Né? Vou chamar o post. Eu tive que parar aqui e cortar o vídeo porque estava dando aquele chiado de novo. E aí já é a terceira vez que eu estou tentando gravar isso. Tá bem difícil hoje, tá? Mas aí vamos voltando aqui, né? Eu tinha começado lá a pegar o getSession aqui, ó. Na variável de contexto que é injetada lá pelo Jesse, JRS, ok? E aí ia fazer o mesmo aqui, né? Inserir aqui no nosso post para ver que a sessão está funcionando, tá? No nosso post eu estou recuperando aqui o request, tá? E o que eu vou fazer aqui é comentar esse código que estava aqui e vou criar um novo produto aqui, fazer o caching aqui. Tá aqui request.getSession.getAttribute, passando aqui produto, certo? Ele está com essa linha vermelha porque eu já tinha tentado antes, deu erro, mas aí está tudo certo agora. Então o que eu vou fazer agora é dar um system.out.println para mostrar lá o nosso produto, né? O que foi recuperado. Então p.getCode ou getNome. Eu vou botar outra coisa porque eu já tinha colocado getNome, você está vendo ali embaixo, tá? Que foi recuperado realmente. Mas aí o que eu vou fazer é o seguinte, né? Deixar assim. Aí ficou faltando uma coisa aqui. Como vocês estão vendo aqui, esse camarada aqui que faz a chamada requisição e que adiciona o atributo no cookie, ele retorna um response próprio, certo? Um response customizado. Quando você faz isso, você é quem é responsável por retornar o return, tá? Então você não está retornando o return com a chave da sessão. Isso significa que não é o servidor, né, o servlet que vai fazer o retorno vai tratar a requisição de retorno, certo? O retorno da requisição. Quando é o servlet normal, o que ele faz? Abriu a sessão, ele cria uma chave, adiciona um cookie e envia para o navegador do cliente. Quando você faz isso, você não está inserindo essa chave. É claro, você pode criar um novo cookie aqui, inserir a chave, depois pegar essa chave e inserir na sessão. Tá? Dá para fazer também. Mas aqui, quando eu faço isso, eu estou customizando o meu response. Então o que eu vou fazer é remover esse response aqui. Tá aqui, produto, e aqui vou retornar o P, certo? E aí a gente vai ver que a sessão ela foi enviada. Foi criada e a chave foi enviada, tá? Então eu vou lá para o Postman de novo, certo? Vou gerar aqui um get, vou dar o send aqui, ó. E aí, quando a gente for lá olhar os cookies, ó, a gente vai ver que a gente tem aquele cookie que tinha sido inserido. E a gente vai ver que a gente tem um outro camarada que é o Session ID, ó, JSession ID, que é o ID da sessão que a gente criou, certo? Que foi criado lá. Tá? Veja que ele tem aqui um número grande e é por esse número que o servidor, quando recebe esse cookie, retorna a sessão para a gente. É isso que permite que cada sessão do navegador ela tenha uma sessão diferente no servidor, certo? Foi o que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas. Que esse camarada aqui ele implementado com cookies. Então isso é que me permite, por exemplo, no mesmo navegador, poder logar em duas contas diferentes, ou no mesmo computador, poder logar em duas contas diferentes em dois navegadores diferentes, tá? De um Facebook, e assim por diante. Né? O Facebook não que ele não usa tecnologia, mas nos permite ter informações diferentes no mesmo computador. Tá? Porque ele não faz a relação do IP, ele faz a relação dessa chave aqui. Tá? Então esse conceito de chave ele é bem utilizado no mundo da programação, tá? Que a gente retorna, cada cliente tem a sua chave própria para poder utilizar
de forma a utilizar o sistema, certo? Ter seus dados gravados no sistema. Se essa chave aqui ela for recuperada de alguma forma, né, usando lá o Wireshark, o cara pode modificar o dado do cookie que está na seção dele ou no navegador dele e colocar a sua chave e se logar como se fosse você. Tá? Então tomar cuidado com esse camarada aqui, certo? Então é isso. Aí o que eu vou fazer agora é dar um post, tá? Para a gente ver que está sendo recuperado lá. Então foi dado o post, cadê que não apareceu aqui? Foi enviado, acabou não aparecendo nada aqui, que eu acho que é porque eu dei um print. Aí provavelmente está em algum lugar aqui. Deixa eu dar um print aí, que fica melhor. Que ele pula de linha. Tá? Então vamos chamar lá de novo o post. Ele deu erro porque tem que chamar o get primeiro, para ele poder colocar na seção, depois chamar o post. Pronto, agora foi. Quando a gente for olhar, tá? Uma marca, certo? Então, beleza, funcionou. Então é isso, gente. Uma outra forma que a gente tem de recuperar o contexto, a gente pode também recuperar o contexto do response aqui, por exemplo, eu posso colocar @context, http servlet response, tá? Aqui response, e poder, por exemplo, inserir um cookie aqui, modificar a forma de envio da informação, entendeu? Então eu posso colocar aqui também, certo? Usar essa variável de contexto e outras variáveis que a gente pode utilizar. Uma outra forma de fazer isso é colocando ele como um atributo dessa classe, ok? Ou desse objeto. Então para fazer isso a gente só vem aqui, ó, e faz @context e aqui coloca http servlet response. E aí a gente também consegue utilizar. Então quando esse objeto for chamado, o seu servidor ele vai injetar o HTTP Servlet Response do servlet que é chamado, que realmente é chamado, tá? Na hora da requisição, ele vai pegar aquele response e vai injetar nessa variável aqui. E aí você consegue utilizar tranquilamente, certo? Então é isso, gente. Esses são os conceitos básicos da biblioteca. Não acho que não preciso ensinar mais nada. Como eu falei para vocês, a curva de aprendizagem desse camarada ele é bem tranquilo, é bem fácil de usar, tá? Para quem já entende um pouco, para quem entendeu bem os conceitos anteriores, utilizar esse camarada é fácil, é tranquilo. Aprender novas nuances dele também é tranquilo, certo? É uma biblioteca muito interessante, nos permite de forma rápida e simples criar back-ends sem ter que estar tendo muito trabalho, certo? E facílima de usar. Tem muito conteúdo na internet para você que quer aprender mais, que precisar de coisas adicionais, tá? Vai lá na internet. Como é que envia uma exceção? Tem lá também na internet. Tem muita coisa, tá? Conteúdo muito bom para você poder explorar, tá? Eu fico por aqui, eu não vou mais falar dessa tecnologia, tá? E qualquer coisa que você tiver dúvida, ou manda lá no chat ou no Classroom para os meus alunos. E quem não for meu aluno pode deixar um comentário aí no vídeo que eu vou tentar responder o mais rápido possível, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu!